Minha gente, o negócio é o seguinte: detalhes da contratação de Tite, live com Wilson Pimentel, da Rádio Manchete. Eu tenho o prazer de receber o meu companheiro, né, da Rádio Manchete do Rio de Janeiro, equipe apaixonada por futebol, que eu faço parte com o maior prazer. E o Wilson Pimentel vem antecipando as informações em relação à contratação de Tite. E hoje a Rádio Manchete, através do seu site, matéria do Wilson Pimentel, foi a primeira a informar que Tite estava acertado com o Flamengo. Pimenta, prazer grande recebê-lo aqui na nossa live, meu amigo. Ô, João, um abraço para você. Satisfação gigante ter a oportunidade de participar pela primeira vez aqui do canal, que seja a primeira de muitas vezes, e estou à sua disposição. Alô, Pimentel, tá me ouvindo, Pimentel? Agora você está me ouvindo, Pimentel? Estou te ouvindo. Muito obrigado. Estava sem som aqui, então peço desculpas a todos que estão acompanhando a live e vou repetir. Estou compartilhando aqui a matéria do site da Rádio Manchete. Tite é o novo técnico do Flamengo. Matéria de hoje, 12h28, assinada pelo Wilson Pimentel. Wilson Pimentel, no site da Rádio Manchete, foi o primeiro jornalista a trazer a informação do acerto de Tite com o Flamengo. Pimentel, por gentileza, fale para a gente como foi todo esse processo de apuração até chegarmos a essa matéria que você divulgou hoje no site da Rádio Manchete. Com certeza, João. E aí, dando os créditos também para quem merece, né? Porque toda essa apuração, todo esse trabalho foi feito, né, a seis mãos. Então, teve um pouquinho da apuração do Wilson Pimentel, do Cassiano Carvalho e também do André Luiz, que é o nosso setorista de Flamengo na Rádio Manchete. Ô, João, como você bem sabe, né, nós estivemos recentemente em São Paulo para a cobertura da decisão do segundo jogo da Copa do Brasil. O Cassiano Carvalho e eu fomos até a concentração do Flamengo, fazer um pouco de ambiente, apurar, reativar algumas fontes. Encontramos pessoas importantes que atualmente estão dentro do departamento de futebol, estão enraizadas dentro do departamento de futebol, e aquela fonte que você marca lá na agenda do seu telefone, que merece total credibilidade. E desde então, nós seguimos o fio na apuração da insatisfação geral em torno do trabalho do técnico Jorge Sampaoli. Então, entre uma conversa e outra, uma ligação, uma troca de mensagem pelo WhatsApp, apuramos que o Flamengo já vinha conversando de forma velada com o staff do técnico Tite. No primeiro contato, estabelecido com o Gilmar Veloz, que é o empresário do hoje técnico rubro-negro, e aí tem conversa, qual é a situação dele em relação à Europa, a futebol do Oriente Médio. Vou conversar com o professor para saber se ele tem ou não interesse em startar esta conversa. A primeira sondagem foi antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ali o Flamengo já começava a desenhar a demissão do Jorge Sampaoli. É claro que o Tite não quis dar seguimento a esta conversa enquanto o Flamengo tivesse um treinador no cargo, que ou o Flamengo tomava a decisão imediata de demitir o Tite após o Jorge Sampaoli, após o empate com o Goiás 0-0, ou tomaria a iniciativa de conversar após os jogos com o São Paulo, e assim aconteceu. Após o jogo contra o São Paulo, nós estávamos no ar e eu disse, vamos ficar preparados porque um fato novo vai acontecer a qualquer momento. Recomendação de um dirigente graúdo que estava com a delegação rubro-negra em São Paulo. Pimentel, não desligue o telefone. E assim voltamos para o Rio de Janeiro, na apuração, conversando com algumas pessoas. Na segunda, veio o contato oficial, terça, Tite no Rio, e 2 dias depois o Flamengo anuncia a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Do jogo em São Paulo até a oficialização da saída do argentino, João e amigos internautas, o Tite em nenhum momento
participou presencialmente das conversas, mas vinha sendo informado por Gilmar Veloz do que pensava a diretoria sobre tempo de contrato, sobre salário, multa rescisória, a chegada dele, os homens de confiança, comissão técnica e, principalmente, a reformulação do elenco. A temporada 2024, apesar do Campeonato Brasileiro ainda ter 13 rodadas, começou hoje, nesta terça-feira, dia 3 de outubro. Para Tite, começará a partir do momento que for oficializado como técnico do Flamengo. Mas para o clube, começou nesta terça-feira. Durante todo o processo de desligamento do Jorge Sampaoli, ele foi informado de tudo. Da intransigência do ex-técnico do Flamengo em não aceitar o parcelamento que o Flamengo propôs, o que é um direito do Sampaoli. Soube também da movimentação do empresário italiano Daniele Monti, que é quem agencia a carreira do Jorge Sampaoli, em querer dificultar, em só aceitar a rescisão se fosse feito o depósito integral do valor combinado em contrato para a rescisão. Foi informado de tudo, somente depois que ele entrou em cena. A negociação, João, não foi sacramentada em 24 horas, 48 ou 72 horas. Ela já estava sacramentada desde a última semana, restando apenas a assinatura no contrato com o papel timbrado com o escudo do Flamengo. Esse é o ponto. O Tite já está a par de todo o cenário do departamento de futebol. Quem está rendendo bem, quem não está performando bem, quem está bem fisicamente, quem está bem tecnicamente, quem não está, quem está performando bem nos treinos e não está entregando em campo, quem está entregando em campo e não está performando bem nos treinos. Não é momento de fazer caça às bruxas, de afastar um ou outro jogador. O momento é de jogar panos quentes, dar uma acalmada nos ânimos para tentar reagrupar um elenco que foi vencedor até 2022. O Tite ele não tem a fórmula para o fracasso do Flamengo, mas sabe o que é necessário fazer para tentar colocar o Flamengo na Copa Libertadores da América de 2024. Título brasileiro já foi falado? Foi. É difícil, mas não é impossível no entendimento da comissão técnica. Perfeitamente, Pimentel. Excelente aí a sua explicação. Ainda não foi feito um anúncio, mas a Rádio Manchete, o canal Fala João Guilherme e toda a grande mídia já está trazendo a informação. Houve o acerto, Tite é o novo técnico do Flamengo. E Pimentel, ele não vai estrear contra o Corinthians sábado em Itaquera, né? João, eu acho que nós podemos ter uma novidade a qualquer momento. Sério? Sério. Hoje, Mário Jorge Santos é o técnico interino do Flamengo. É Exato. Ele quem comanda o Flamengo contra o Corinthians. Deu treino, inclusive, nesta terça-feira no CT George Gelau. Mas, conversando com algumas fontes rubro-negras, isso já não é mais um impeditivo para o Tite assumir o Flamengo. Ah, Pimentel, mas o espaço é curto de tempo, o jogo é no sábado, ele só vai ter aí 3 dias para treinar. Isso se ele for oficializado de hoje para amanhã. Ele só tem quarta, quinta e sexta. O Tite, para quem não sabe, no vitorioso Corinthians do Tite, Sim. ele também é adepto a treinos em 2 períodos. Exato. Principalmente em situações extremas. Na seleção brasileira, ele também fazia isso. Treino técnico e tático na parte da manhã para arrumar o time e treino coletivo na parte da tarde para fazer um outro tipo de ajuste. Não seria nenhum mistério se o Tite fosse para a beira do campo. Rapaz, ele vai encarar a Fiel, que tem o Tite, inclusive a repercussão já é muito grande entre o mundo corintiano, né? Muita gente chateada porque o Tite veio para o Flamengo. O Tite é apontado como o maior técnico da história do Corinthians e é um ídolo para a Fiel. Já imaginou essa situação, Pimentel?
Pois é. Aí, uma pessoa que, podemos dizer assim, um remanescente da comissão técnica, vai seguir com o Tite no Flamengo, me disse o seguinte, há mais ou menos 40 minutos. Sim. Ouvimos do Tite. Não temos por que ter medo do Corinthians. Por que o Flamengo ainda trata o assunto Tite com calma? Não crava que ele estará à beira do campo. Depende da regularização dele na CBF. Até sexta-feira, 19h, o nome do Tite precisa estar publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Se o nome dele e da comissão técnica não estiver regularizado, aí é o Mário Jorge. Me parece que hoje é uma situação mais de burocracia do que de movimentação de mercado. Perfeitamente. Prestem atenção aqui nessa tela que eu vou compartilhar e eu quero ouvir a opinião do meu amigo Wilson Pimentel. Vejam só, eu vou colocar aqui na tela os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Esses são os jogos do Flamengo. E aí, Pimentel, vamos lá. A tendência é que ele estreie contra o Cruzeiro no Mineirão. Isso. Né? Logo depois, para tudo, Flamengo e Vasco, dia 22 de outubro no Maracanã. Aí vem Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. Grêmio que o Tite também tem história lá, hein? Isso. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Gaúcha e outras coisas mais. Inclusive foi campeão pelo Grêmio dentro do Morumbi contra o Corinthians, numa Copa do Brasil. Gol do meu amigo Tetra, né, o Zinho. Flamengo e Bragantino. Flamengo e Santos. Fortaleza e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Fluminense. América Mineiro e Flamengo. Flamengo e Galo. Flamengo e Cuiabá. E olha a última rodada aqui. São Paulo e Flamengo, dia 3 de dezembro, no Morumbi. Pimentel, vou mostrar agora para a galera a classificação do campeonato. O Botafogo tem 52 pontos. O Flamengo, 43. São 9 pontos de diferença, 13 jogos pela frente. Ainda dá, Pimentel? Matematicamente, João, é possível. O torcedor rubro-negro voltou a acreditar no título brasileiro muito por conta dos recentes tropeços do Botafogo. A bem da verdade que o Botafogo, pelo que produziu no primeiro turno, sobretudo sobre o comando do técnico Luiz Castro, já poderia ter matado o campeonato com certa antecedência. Mas, analisando friamente o que nós transmitimos em Botafogo 1, Goiás 1, nesta segunda-feira, a impressão que eu tenho foi que o Botafogo, para dar mais, aspas, emoção ao campeonato, fez uma coisa inédita na história do Campeonato Brasileiro, que foi abrir o terceiro turno do Campeonato Brasileiro. É isso, é? Porque permitiu para o Palmeiras, que nesse momento pensa na Libertadores e tropeçou no último jogo, a voltar a sonhar com o brasileiro. Permitiu que o Grêmio, que está claramente brigando pelo título, mas não tem um elenco completo, robusto, para uma competição comprida como o brasileiro, voltar a sonhar. Permitiu que o Red Bull Bragantino voltasse a sonhar com a possibilidade de vencer pela primeira vez o brasileiro. Colocou o Fluminense novamente. O Fluminense segue vivo no brasileiro, apesar do foco estar voltado para a Copa Libertadores de América. Essa diretoria, ô João, ela precisa acreditar em alguma coisa. Ela precisa vender alguma coisa positiva. Ela precisa passar uma imagem positiva para o torcedor rubro-negro nesses últimos 13 jogos, mesmo com jogos fora de casa. O Flamengo fracassou em bilheteria no jogo contra o Goiás. Uma baixa procura de ingressos, 50%, 60% da carga total foram vendidas. Foi um fracasso. Foi o maior fracasso de bilheteria do Flamengo na atual gestão.
Então, a diretoria precisa acreditar em alguma coisa. Poderia ter entregue o Tite, feito esse fato novo, contra o Bahia, para motivar novamente o torcedor a lotar o estádio. Precisa vender para o torcedor a ideia de que acredita na conquista do título. É difícil? Mas não é impossível. Existe uma combinação de fatores. Sim. E hoje, vendo o Botafogo do jeito que vem jogando, eu já começo a questionar se o Botafogo é merecedor desse título. O Botafogo ele tem uma vantagem que ainda é excelente, são 7 pontos, mas o problema é o ambiente do Botafogo, né? Houve uma quebra de confiança